Seja muito bem-vindo ao canal Conversas e Café e ainda sobre o livro O Projeto de Nação do Governo João Goulart, que eu vou detalhar em uma série de vídeos que vão abordar capítulo por capítulo, sessão por sessão do livro todo, que vai estar publicado aqui no meu canal Conversas e Café, e já convido vocês a se inscreverem e curtirem. Eu vou indicar, além do meu livro, mais 4 obras que são fundamentais para se entender o Brasil, especialmente aquele período muito conturbado da década de 60. Esses livros eles foram postados aqui no site da UOL, As Aventuras da História, o controverso legado de João Goulart a partir de 5 grandes obras. Jango governou o Brasil entre 61 e 64, até ser deposto por um golpe civil-militar e a ditadura militar a ser instaurada no país a partir de então. Então, eu vou apresentar um pouquinho sobre esses livros. Inclusive, tem um deles que foi o grande responsável por me inspirar a pesquisar sobre o governo João Goulart, além do filme que eu sempre indico, né, do Silvio Tengler, Jango. Para quem não sabe, o João Goulart acabou sendo vice-presidente de JK, na época fez mais votos que o JK, e também foi vice-presidente de Jânio Quadros. Na época se votava em chapas, podia se votar se votava em chapas separadas para presidente e vice-presidente. Na época que ele foi vice do JK, foi eleito na mesma chapa, JK e Jânio Quadros e João Goulart, e em 60 houve uma chapa que tinha Jânio Quadros para presidente e o Marechal Lott na outra chapa, e o Jango era o candidato da chapa Lott, Jango e Lott. Só que nessa eleição foi eleito um de cada chapa, Jânio Quadros por uma chapa e João Goulart pela outra. Então, esse site aqui da UOL, As Aventuras da História, apresenta 5 obras fundamentais, conforme eles, para se entender esse período, né, que foi o governo Jango. Inclusive, as reformas de base inspiraram um pouco sobre a Constituição de 88, que está no site. Então, vamos às obras rapidamente. A primeira obra, até inclusive do meu ex-orientador no pós-doutorado em História Política, é um dos caras que mais sabe sobre trabalhismo, sobre Jango, que é uma biografia. João Goulart e uma biografia do professor Jorge Ferreira, publicada em 2011, fantástica, eu recomendo, tenho aqui na minha biblioteca, recomendo comprarem, é fantástico, vale muito a pena ler. A segunda obra, até vou dar uma comentada aqui no texto, né? O historiador Jorge Ferreira levou cerca de 10 anos para elaborar essa pesquisa sobre João Goulart. De maneira detalhada, ele vai reconstituir a trajetória de Jango desde o nascimento até sua morte. Fundamental mesmo. Aqui está o livro que eu falei para vocês. Quase foi meu co-orientador no pós-doutorado, né? Infelizmente faleceu. Um dos grandes pesquisadores do mundo, é o professor Luiz Alberto Muniz Bandeira. E esse livro, pessoal, para mim para mim a melhor obra escrita sobre o Jango, do Muniz Bandeira. As lutas sociais no Brasil. Essa última edição traz um pouquinho o Jango no exílio, inclusive debate sobre a questão da sua morte, se foi envenenado ou não. Então vale muito a pena ler esse livro do Muniz Bandeira. Tá? O Muniz ele busca analisar os fatores sociopolíticos e o contexto histórico da época para explicar a queda de João Goulart do poder, né? Para o autor, se Jango tivesse rendido aos Estados Unidos e aos militares, o golpe de 64 não teria acontecido. Mas Jango não fez isso, ou seja, ele tentou fazer as reformas de base. O especialista reconhece ainda que o ex-presidente não teve apoio político para resistir à intervenção militar. Então, vale muito a pena. Esse eu acho que é o primeiro livro para ler. É fantástico e tu vai ter uma ótima compreensão do Brasil de hoje. O terceiro livro, né, é o meu, é o que eu pretendo fazer vários vídeos falando a respeito. Vamos ver o que a UOL
comentou aqui, né? Essa obra explica toda a situação econômica e social brasileira da época, apresentando uma análise rigorosa e com riqueza de dados. Eu, inclusive, uso muito o método de análise de discurso para interpretar muitas coisas e muitos discursos do João Goulart. A pesquisa aponta como as reformas propostas por João Goulart, como elas eram necessárias para o Brasil naquele momento e ainda são hoje. Né? Esse livro é um dos maiores materiais de consulta e referencial histórico. Muito obrigado pelas palavras de quem escreveu. O próximo livro, João Goulart, Entre a Memória e a História, inclusive está nas minhas fontes bibliográficas do livro, né? De Marieta de Moraes Ferreira. João Goulart, Entre a Memória e a História. Vale muito a pena ler esse livro, tá? Fantástico também, é outro livro que eu recomendo. Essa coletânea apresenta os principais impasses do governo de Jango, o seu papel durante o golpe de 64. Além disso, revela sua atuação no exílio, ajudando o leitor a compreender as questões políticas da época e relacionando com o cenário atual do Brasil. E, por fim, Brasil de João Goulart, um projeto de nação, né? Organizado pelo Muntel e Ventapane de Freixo. Então, essa é uma coletânea de artigos, inclusive tem um aqui que eu sou muito fã, Álvaro Vieira Pinto, Celso Furtado, César Benjamin, Darcy Ribeiro, Ignácio Rangel, um grande economista, um dos maiores economistas brasileiros, junto com Celso Furtado. Discurso da Central do Brasil, que aqui no canal tem um vídeo que eu analiso o discurso da Central do Brasil. Nelson Werneck Sodré, Rolando Colbiester, Santiago Dantas e Teotônio dos Santos. Então, esse livro ele faz uma coletânea de textos. Né? Esse livro reúne com exatidão 2 pronunciamentos feitos pelo ex-presidente João Goulart, entre eles o famoso discurso da Central do Brasil, em março de 64. A obra apresenta ainda reflexões e pesquisas de diversos estudiosos a fim de fazer o leitor compreender as singularidades do Brasil e o ciclo desenvolvimentista. Então, eu recomendo muito esses 5 livros. Né? Do Jorge Ferreira, João Goulart, uma biografia, o governo João Goulart, de Muniz Bandeira, o meu, Projeto de Nação do Governo João Goulart, João Goulart, Entre a Memória e a História, da Marieta Ferreira, e essa coletânea aqui organizada por esses 2 autores, né? Que é uma coletânea de textos, Brasil de João Goulart, um projeto de nação. Então, vale muito a pena, pessoal, vocês lerem. E não esqueçam que aqui no canal Conversas e Café, que eu espero a inscrição de vocês e que vocês sejam embaixadores do canal, ajudando a divulgar conhecimento, nos próximos vídeos eu vou destrinchar o meu livro, abrir capítulo por capítulo, sessão por sessão, e vocês vão ficar surpresos com quantas informações e esse fantástico presidente que o Brasil já teve, que, na minha opinião, foi um dos mais injustiçados da história. Então, até o próximo vídeo.